E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin, professor, pesquisador, escritor, químico, cientista, mas, sobretudo, um cristão que, pelo exercício da ciência, inclusive, aprendeu a respeitar absolutamente a Bíblia, a palavra de Deus, a saber que a Bíblia não erra. Em conflitos com a ciência, a Bíblia sempre ganhou todos os conflitos. É um 70 vezes 7 vezes 7 vezes 7 a 0. E eu sei, então, pela experiência repetida e continuada, que não se deve duvidar da Bíblia, da palavra de Deus. Se ela falou, é absolutamente certo. Nem é muito provável, mas é absolutamente certo, porque estatisticamente ela já demonstrou essa certeza nas suas afirmações de que a Bíblia está certa, correta, inerrante, infalível. A Bíblia é clara, necessária, suficiente, infalível e autoridade final. 5 pontos básicos sobre a palavra de Deus. E nesse podcast, o 116, estamos numa série, A Natureza Ecoa Deus. E falaremos sobre as mariposas e seus sistemas de detecção de feromônios. Olha, muitos insetos, borboletas, mariposas, alguns animais, emitem uma molécula que atrai o seu parceiro, que é chamada de feromônio. E essa molécula viaja pelo ar. E esses animais, insetos, mariposas, têm uma capacidade insana de detectar essas moléculas a quilômetros de distância. Mais uma evidência de que Jó 12, de 7 a 9, está correto, porque lá está escrito assim: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas, fez tudo isso? De fato, pergunte então às mariposas, e você descobrirá nelas um sistema absolutamente insano de detecção de parceiros. Por exemplo, você sabia que as mariposas, se você vai lá no registro fóssil, você já encontra as mariposas. Olha, não tem mariposa, e de repente, bum, aparece uma mariposa lá. E a mariposa parece absolutamente pronta. As borboletas aparecem prontas. O que isso significa? Significa que uma grande catástrofe soterrou sobre rocha o registro fóssil, as rochas sedimentares. E que não tem borboleta, por quê? Porque antes você tinha um sedimento que tinha precedido o dilúvio. E no dilúvio elas foram sepultadas nessas rochas sedimentares. Mas quando você encontra borboletas e mariposas, você encontra essas borboletas e essas mariposas prontas. E hoje nós sabemos que para elas se reproduzirem, esse sistema de detecção dessas moléculas que são liberadas no ar precisaria estar lá. Senão uma não encontraria a outra. Ela está pronta já, absolutamente igual ao que nós vemos hoje. Então é muito lógico e razoável supor que o sistema era o mesmo. Então, desde o início, esse sistema já devia estar lá. Então, como é que pode ser assim uma evolução absurda, explosiva, Big Bang, de repente cria mariposa que voa, e o sistema de detecção dessas moléculas? Então, vários estudos têm mostrado que mariposas macho conseguem, mesmo a quilômetros de distância, sentir o cheiro de fêmeas prontas para acasalar. Olha só, eu falo sobre essa capacidade no meu livro Fomos Planejados. Usando então suas antenas olfativas,
Os machos detectam e caracterizam entre milhares de outras moléculas que estão no ar e com uma sensibilidade espantosa, até mesmo uma única molécula de feromônio liberado pelas fêmeas na pluma de odor que se espalha por quilômetros no ar. Aí o recorde, 10 metros de sensibilidade? Não, 10 quilômetros, 11 quilômetros. Olha, eu sou um espectrometrista de massas e tenho em meu laboratório vários espectrômetros de massas. Olha, são mais de 120 anos desenvolvendo essas máquinas. Engenheiros, técnicos, uma competição ferrenha entre as empresas, químicos, físicos, todo um batalhão, um arsenal de mentes inteligentes tentando criar cada vez mais sensíveis, mais equipamentos mais sensíveis. Dizem que os espectrômetros de massa são hoje de altíssima sensibilidade. Mas olha, para que eles detectem qualquer coisa, você precisa levar milhões de moléculas muito pertinho deles. Mas vem aí uma mariposa, esse bicho que lá no registro fóssil aparece pronto há quase 200 milhões de anos, nos primórdios das mariposas e borboletas na Terra, e essa coisa detecta uma única molécula no ar. E ainda caracteriza, discrimina essa molécula frente a milhares de outras. E sabe que aquela molécula é uma molécula que está sinalizando uma fêmea pronta para acasalar até 11 quilômetros de distância. Gente, pode uma insanidade dessas? Você, um ser inteligente, coerente, que sabe ver a lógica dos fatos, das evidências, você acharia que, de repente, de pronto, um bicho que voa, um sistema sensacional, aquela película polissacarídica, faz com que as borboletas tenham aquela leveza no voar, as mariposas, e de repente, para que elas possam se reproduzir, muito provavelmente já necessitavam desse sistema e nascem com esse sistema. Um sistema magnífico. As antenas dessas mariposas macho, elas têm lá uns pelinhos, os pelinhos que são absolutamente também insanos, insanos. Esses pelinhos têm uma substância nesses pelos específica para capturar essa molécula. Em química nós chamamos essa técnica de SPME, Solid Phase Microextraction. Uma técnica que foi desenvolvida na química por um químico extremamente inteligente, é muito conhecida, facilita demais a captura de voláteis no ar, mas os nossos sistemas, as nossas fibras de SPME, de extração em fase sólida, nem chegam perto à eficiência das antenas dessas mariposas. Não sei se você já viu em algum desenho, alguma foto, ou mesmo uma mariposa macho com essa anteninha cheia de fiozinhos assim. Ali tem uma substância específica que captura essas moléculas, feromônios, sinalizadores da fêmea em situação pronta para acasalar a quilômetros de distância. E não é só capturar, é o movimento dessa antena que o macho faz no ar, tentando, com esse movimento sincronizado, percorrer ou amostrar a maior quantidade de ar possível. E quando acha uma molécula, produz-se um sinal elétrico que vai direto para o cérebro da mariposa. E a mariposa entende aquele sinal elétrico como, opa, fêmea ao derredor. Pode, não pode não, né, gente? Mais uma grande evidência de que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente na obra, na sua criação. De fato, Jó 12, de 7 a 9, está absolutamente correto.
Quando investigamos a natureza, quando perguntamos às mariposas, por exemplo, o que nós descobrimos? Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas? A natureza de fato ecoa a Deus. As mariposas ecoam Deus. As borboletas ecoam Deus. O seu sistema de detecção de feromônios ecoa a Deus. Eles ecoam uma mensagem muito clara. Deus fez todas as coisas pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.